Momentos pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 10 de Abril, Sexta-feira Santa. Uma Sexta-feira Santa ligeiramente, ou muito diferente, aliás, do padrão habitual. Basicamente, a única coisa que se mantém é que a Sexta-feira Santa calhou a uma sexta-feira. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite a todos. Uhum. Hoje resumi isto muito, acho que foi logo uma boa noite a todos, assim muito rápido. Pronto, boa noite Helena, boa noite Pedro, boa noite Rui. Logo, está a despachar, vamos embora. Foi um bocado, foi. Temos que ir tratar dos ovos da Páscoa e dos coelhos e não sei o quê. Três semanas seguidas nisto já começa a ter assim, outra vez aqueles. Isto somos nós aqui, porque quem nos está a ver ainda deve estar pior. Não há outros assim. Sim. Um pouquinho. Mas disseste alguma coisa, Pedro? Não. Não sei, mas acho que é os números, não é? Ok. Então vamos aos números. Vamos. E os números de hoje trazem-nos um aumento mais significativo no que não são esses números. Um aumento mais significativo no que a casos confirmados de respeito. Tivemos um aumento de 1.516 casos, atingindo o total de 15.472, um aumento que significa 11%. Recordo que nós andámos 3 dias aí com um aumento a cifrar-se na casa dos 6%. E também andámos em uma altura, e depois há várias explicações para estes números. Alguns dizem que é porque se estão a fazer mais testes, outros dizem que é porque ainda não atingimos o Planalto. O facto é que os números continuam a crescer e é bom que este número se tenha alguma atenção a ele, seja por haver mais testes, quer não seja por haver mais testes. O facto é que os números continuam a crescer. E, em teoria, continuam a crescer porque assim teria que ser e será o percurso normal desses números. Temos a registar também 435 óbitos, também um crescimento de 6% em relação ao dia de ontem. Foram 20 pessoas que morreram no último dia. Mas esta mortalidade fez também baixar ligeiramente a taxa de mortalidade. Recordo que andámos aí durante 3, 4 dias com a taxa de mortalidade a cifrar-se nos 2,9%. Hoje estamos com 2,8%. A maior incidência de casos continua e mantém-se a norte, com 8.897 casos registados e 240 mortes, portanto, um número bastante superior a 50%, ou um bocado superior aos 50% do total de números confirmados, quer de casos confirmados, quer de mortes. No que diz respeito à divisão por faixas etárias, ela tem-se mantido mais ou menos estável, não há grande alteração no que essa divisão diz respeito. E continuamos, onde há novamente uma alteração mais significativa é na taxa de mortalidade, nos óbitos registados por faixa etária. E na faixa etária acima dos 70 anos nós tínhamos 86%, hoje estamos com 88,47%. Portanto, aquela tendência que se tem vindo a acentuar e a agravar de que acima dos 70 anos a coisa começa a ficar francamente perigosa. Dividindo esta taxa de mortalidade, ou fazendo aqui as contas à taxa de mortalidade, se formos só à faixa dos acima de 70 anos, portanto entre os 70 e os 79, ela cifra-se nos 10,95 e a taxa de mortalidade acima dos 80 é de 13%. Isto tendo em conta, e mais ou menos aquilo que dissemos ontem, 2.000 casos confirmados acima dos 80 anos, como diria alguém, é só fazer as contas. Números que podem ser também mais importantes, ou igualmente importantes de se analisar e que temos sido analisado sempre, é o número de casos internados e o número de casos internados em UCI, e fazemos estas contas sempre tendo em consideração o número de óbitos. E, aliás, essa opinião que nós temos vindo a trabalhar há já várias emissões, eu diria há já várias semanas, e não estou a falhar muito disso, porque começámos logo nos primeiros dias, significa que nós agarramos no número de óbitos, aliás, e a opinião também suportada em alguns especialistas da matéria, nós agarramos no número de óbitos e encontramos um número
que para nós é até demasiado conservador. 80% dos mortos admitimos que estariam internados em UCI. Isto significa que os 241 que tínhamos ontem passariam a 220 e então isso significa que teríamos tido um acréscimo de casos em UCI de 3%, passando para os 226 casos internados em UCI. O que diz respeito aos casos internados, ontem tínhamos 1.173, fazendo a mesma conta dos 80% dos mortos, ficaríamos com 1.152, portanto os 1.179 que hoje estão internados significariam um acréscimo de 2%. Não referi inicialmente, refiro agora que casos recuperados temos à data de hoje 233. E quanto a números nacionais, para já é tudo. Penso que vamos então saltar já, sem mais demoras, para os locais. E para os locais, para a Amadora, que hoje atinge o número de 147 casos registados. É um aumento de 14% em relação aos números que tínhamos ontem. Na área metropolitana de Lisboa, o aumento situou-se nos 9%. A Amadora continua, no entanto, a manter o mesmo número de infectados por cada 1.000 habitantes, 0,71, enquanto que a área metropolitana de Lisboa sobe para 0,94. No que diz respeito àquilo que é o peso da Amadora na área metropolitana de Lisboa, situa-se hoje nos 5,47%, ontem tínhamos 5,23%. Só mais dois números para vos dar uma ideia daquilo que significa tanto a área metropolitana de Lisboa como a Amadora a nível nacional. A área metropolitana de Lisboa significa 17% dos casos a nível nacional, a Amadora 0,95%, portanto a chegar muito perto do 1%. De referir ainda que, e já vamos falar daqueles números que temos analisado no que diz respeito à densidade populacional, de referir ainda que continuamos a não ter e continuamos a insistir nos números por freguesia. E respondo já diretamente ao António Ferreira, que está a perguntar por eles. E os números por freguesia continuam junto das autoridades a insistir e a pedir esses números, sendo que eles continuam a não ser disponibilizados. Ora bem, e não são disponibilizados porque entende-se que subdividir os números do município por freguesias poderia criar aqui alguma situação de levantar anonimato ou até de criar outras situações de renitência e de resistência por parte das pessoas. Eu gostava só de recordar que, é a minha opinião pessoal, que não ter a análise mais fina desses números é, ou pode vir a revelar-se, um erro estratégico. Estamos a falar, e nomeadamente no caso da Amadora, de freguesias, a mais pequena com 20.000 habitantes, a maior com mais de 45.000. Ora, nós temos muitos municípios, nomeadamente, mas não exclusivamente, o município de Ovada, que tem 30.000 habitantes. Portanto, quando nós olhamos só para o título que tem uma localidade, que é município, pode-se falar de municípios, não se pode falar de freguesias, porque não se chama município, e não olhamos para o número de habitantes para poder analisar a evolução de casos, para poder avaliar essa evolução e a necessidade de se tomar medidas, podemos estar aqui a cometer um grande erro. Eu quero acreditar, e tenho para mim, que estes números serão conhecidos e serão analisados e avaliados por alguém que simplesmente não os quer disponibilizar. Porque não sendo analisados é claramente um perigo muito grande. Densidade populacional, aquilo que tínhamos falado que íamos comentar e começámos a comentar. Sabemos que Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, a Amadora tem 50% mais, 7.500 por quilómetro quadrado. Isto significa que, com os dados de hoje, Lisboa tem 8,5 habitantes por quilómetro quadrado confirmados à Covid-19. A Amadora tem 6. E, portanto, mesmo com este aumento exponencial que assistimos, ou este grande aumento, não lhe vamos chamar exponencial, este grande aumento que assistimos hoje, se aplicássemos à Amadora o mesmo rácio por quilómetro quadrado que é aplicado a Lisboa, teríamos 204 casos. Portanto, a situação é uma situação que aparentemente sobe porque subiu, mas estamos ainda muito longe, felizmente, e esperemos que assim continuemos, de números de outras localidades aqui bem próximas.
Já sei, deixa-me só complementar aquilo que estavas a dizer relativamente às freguesias e deste como exemplo o município de Ovar. Enquanto falavas, fui pesquisar precisamente o site da Câmara Municipal de Ovar. E o site da Câmara Municipal de Ovar, além dos casos confirmados, que é do conhecimento de toda a gente, pasmem-se, faz a divisão por freguesias. Portanto, sim, repara uma coisa, há uma dualidade de critérios e há um não querer assumir os números. Eu não vou entrar por aí. A DGS, para quem me está a ouvir de mais idade, não é a antiga PID, é a Direção-Geral de Saúde. Não os quero divulgar porque entendo que eles não devem ser divulgados e devem ser divulgados a um nível mais local. E pronto, e ficamos por aqui. É como eu digo, eu tenho firme convicção que estes números estarão a ser cuidadosamente analisados, porque têm que ser cuidadosamente analisados, porque estamos a falar de freguesias com mais população que muitas das cidades deste país. Exatamente. Só para terminar, e porque não falaste nele, não sei se queres mostrar o gráfico da evolução, o do costume. Do costume, se quiser só aumentar aí um bocadinho ou retirar aí alguns fatores para mostrar Retira Lisboa, que é sempre a mais flagrante, digamos assim, é mais anormal. Pronto, temos aí nos últimos 3 dias a notar-se um aumento mais significativo de casos na Amadora, que é a linha que está à cor de laranja, se não me engano, porque eu não consigo ver. Exato. E é isso que tem que ser contrariado. E de referir também, ao contrário de uma discussão, uma troca, não é uma discussão, mas uma troca de ideias que eu tive hoje sobre este assunto, o que se faz, não, António Ferreira, não somos nós que não queremos divulgar os números, nós gostaríamos muito de ter uma mensagem que o António Ferreira estava a mandar. Eu ia responder também. Nós gostaríamos muito de analisar também aqui esses números. São as autoridades ou as entidades que não os querem partilhar. Mas estava eu a dizer, é que parece-me que... Uma conversa... sim. Que é importante termos a noção de que no que diz respeito a muita coisa, mas sobretudo e especialmente no que diz respeito a esta pandemia, nada se resolve por decreto. Ou seja, o que é feito e os comportamentos de hoje refletem-se daqui a uns dias. Portanto, quanto mais cedo e quanto mais depressa começarmos a ter uma leitura mais afinada das coisas, mais cedo se podem começar a tomar outras medidas. E mais cedo se pode lutar e evitar chegar a situações que possam ser menos agradáveis. Respondendo à questão da Carla Fonseca, de quanto mais tempo temos que esperar para ter números por freguesia, também gostávamos de saber. Também não temos resposta. Quanto a números, estamos falados? Acho que sim. Estamos falados naquilo que podemos falar. Exatamente. E que temos dados para. Aquilo que está disponível. Pronto, é o que há. Entretanto, a Maria Helena pergunta se já morreram pessoas no Conselho da Amadora. Não sabemos. Não sabemos também. Bem, eu penso que é essa pergunta, embora de forma não oficial, a única coisa que podemos responder, ao que eu posso responder, é que li o outro dia uma reportagem no Observador que acompanhou um funeral na Amadora de um doente de Covid. Agora, se ele era da Amadora, se foi enterrado na Amadora, isso aí não sabemos. Ou se era caso único. Pronto. Exatamente. Pronto. Já ontem, durante o nosso programa, e porque o mundo, digamos assim, não para, o Clube Desportivo Estrela lançou um comunicado onde anunciava que a época ainda não tinha terminado, pese embora todas as restrições que são impostas a todos neste momento, e que assim que houvesse indicações favoráveis, digamos assim, das entidades competentes, iria tentar preencher parte do calendário que ainda falta, quer com treinos, quer com jogos com outras equipas, de forma a terminar o campeonato de forma digna.
pelo teor do comunicado, também se encontram a aguardar serenamente indicações da Associação de Futebol de Lisboa relativamente a eventuais compensações. Pois, isto vem um bocado na sequência daquilo que tivemos a falar aqui ontem, da decisão da Federação em cancelar os campeonatos de não profissionais de todos os escalões, incluindo os séniores, e obviamente que o Clube Desportivo Estrela está incluído nessa decisão, e pronto, fez este comunicado. Outros clubes da Amadora também deram algumas notícias acerca disso, tanto de futsal como de futebol 11, desejando que esta situação termine o mais rápido possível, mas a pensar na preparação da próxima época e não em fazer algo ainda sobre esta época. Mas pronto, nem todas as opiniões e nem todos os clubes pensam da mesma maneira. Exatamente. Hoje também, uma informação repartida entre hoje e ontem tem que ver com agora o ano letivo que começa o terceiro período na próxima semana, e a novidade, que não é bem uma novidade porque era um recurso que já se tinha falado há uns tempos, que era o regresso da famosa telescola, digamos que é uma telescola mais moderna, como apoio ao estudo até ao ensino do ensino básico, não é todo, até ao 9º ano, e saíram hoje os horários, a grelha, que os alunos têm acesso na RTP Memória, que vai ter aqui estes conteúdos que estão divididos por anos. Há uma hora para cada ano e com conteúdos diferentes. É um apoio, porque também está relacionado com outros materiais, sejam livros e sejam também, falou-se numa app, numa aplicação. Vamos ver, é uma situação que tem causado aqui algum frisson, porque toda a gente sabe que nem todos os alunos têm acesso às novas tecnologias, e então a telescola é uma boa ajuda para todos os alunos, e sim, talvez seja um instrumento mais universal que possam dar aos alunos portugueses. De referir só que o 12º ano, portanto o 10º, 11º e 12º ano, possivelmente terão aulas presenciais, é uma decisão que ainda não se conhece. Em maio? Não. Só 11º e 12º. Exatamente, o 10º não. De exames, sim. O 10º já não regressa. Exato. E as aulas presenciais a existirem são só em relação às disciplinas que têm exame. Sim, exatamente. Possivelmente, vamos ver. Sim. Mas também há aqui a notícia do prolongamento, ou melhor, a época de exames vai acontecer, mas numa data muito mais posterior, e há depois uma segunda fase em setembro. Veremos como é que vai decorrer este ano letivo. Irá correr seguramente pelo melhor. É uma situação nova, toda a gente está a adaptar-se a ela, ninguém sabe como é que vai correr, mas se todos colaborarem, a coisa vai. Exato. É preciso que todos colaborem. Bem, eu penso que está na altura, sem mais demoras, de convidarmos a nossa convidada a juntar-se a nós, não é? Passa aqui o que Wanda Carmo é presidente da Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura. Olá, boa noite, Wanda. Olá, boa noite. Obrigado por estar aqui connosco hoje, por partilhar um bocadinho, ou por vir partilhar um bocadinho daquela que tem sido a experiência da Associação nestes tempos estranhos que vivemos. Como é que tem sido a vida aí na Associação? Bem, uma boa noite novamente. Obrigada pelo convite à TV Amadora e à telefonia da Amadora por se terem lembrado de nós. Gostava também de começar, antes de falar um bocadinho mais sobre o trabalho da Associação e de como nós temos estado a lidar com esta pandemia, não é, que tem afetado a todos, fazer um agradecimento a todos os heróis anónimos profissionais que diariamente trabalham e asseguram os nossos serviços essenciais, não é, para que nós mantenhamos aqui alguma regularidade, digamos assim, alguma situação, e também uma palavra de apreço, apesar de, como já vocês tinham falado, não termos conhecimento de ninguém, de nenhum falecimento aqui no Concelho da Amadora. No entanto, não será sempre demais dar uma palavra de alento a todos aqueles que faleceram e aos seus familiares que fazem esta situação, não têm a possibilidade de se despedir, enfim, como seria desejável. A Associação celebrou 40 anos, mantém os seus serviços a funcionar,
não presenciais, portanto, temos os nossos serviços a funcionar como todos, mas à porta fechada. Aquilo que nós continuamos a manter são os serviços que a Associação disponibiliza, que é o apoio social, o apoio psicológico e o apoio jurídico, para além do Centro Local de Apoio ao Imigrante, que continua também através de e-mail e através do telefone, e quando é necessário por marcação presencialmente, a dar o apoio essencial que é preciso para que as pessoas possam minimamente estar informadas relativamente a algumas situações e também a nível do apoio social, que neste momento acaba por ser o mais essencial que as pessoas têm, não é? Porque muitas, face a esta situação, encontram-se desempregadas neste momento, ou não sabem bem qual é a sua situação profissional, se estão empregadas, se não estão, visto que muitas delas foram enviadas para casa e não sabem, enfim, se têm dinheiro ou não ao fim do mês, e, portanto, o apoio social neste momento acaba por ser uma mais-valia que nós continuamos a fazer, com o apoio do Banco Alimentar, do Continente Online e da OELS do Continente. Mas, vocês já notam um crescimento de pedidos de apoio ou não? Sim, tivemos. Não, portanto, nós costumamos à volta, portanto, semanalmente nós damos aquilo que nós chamamos um cabaz, que é um saco, digamos assim, grande, com bens essenciais, bens alimentares e também bens diversos que nos são dados, portanto, pelo Continente e pelo Banco Alimentar, semanalmente, e, portanto, estamos à volta de 40 cabazes, digamos assim, por semana, às famílias que se inscrevem, digamos assim, que são sócios que se inscrevem para poderem ser beneficiárias desse apoio social. Ultimamente temos realmente tido um afluxo maior, visto que as pessoas acabam por ter necessidades que antes não tinham, não é? Têm os miúdos em casa, muitos não têm a capacidade de estar em teletrabalho e, portanto, têm que ir trabalhar, e acaba por haver aqui algumas necessidades que não se conseguem ser suprimidas, a não ser através destes pequenos apoios, que neste caso nós continuamos a dar. Sentes que existe o perigo, ou melhor, o problema, digamos assim, quando isto passar, vai haver uma crise, sentes que o trabalho da associação vai ser ainda mais preciso, nomeadamente nesse apoio social? Sim, eu penso que o apoio social nestas alturas acaba sempre por ser maior, não é? Porque as fragilidades que nós temos em termos da população que reside aqui na Cova da Moura, assim como também noutros bairros, com certeza, em outros locais, devido às condições socioeconómicas e profissionais da maior parte das pessoas que aqui residem, com certeza que será um desafio maior para a associação e para todo o movimento associativo que tem esta componente de apoio social à sua população. Não só a associação, mas também os outros equipamentos e, portanto, as juntas de freguesia e a Câmara também, iremos com certeza ter aqui um desafio que neste momento já se sente, mas que se calhar quando se isto se arrastar como é previsível, enfim, mais algum tempo, as dificuldades irão aumentar, certamente, sim. Helena, estava tão entusiasmada com as perguntas, mais de uma pergunta? Não, senão passo já para a banda deixar aqui um momento. Eu gostava só de... Há um ponto que eu ainda não falei, de um apoio que nós fazemos, que iniciámos este ano, que é o apoio ao estudo, que, portanto, neste momento nós temos 15 crianças inscritas, entre os 9 e os 16, entre os 7 e os 16 anos de idade, e, portanto, para nós é uma preocupação, porque, como vocês inicialmente também já falaram, há realmente uma vontade do governo de poder colmatar esta situação com a telescola. No entanto, não sei até que ponto é que estas crianças, que como estas que aqui residem e muitas outras, porque isto não está circunscrito ao bairro, não é? Há muitas famílias que, apesar de terem uma vida, enfim, economicamente saudável, digamos assim, não têm computador em casa e as crianças não têm a forma de acompanhar. Aquilo que nós temos tentado fazer relativamente a essas crianças
é dar o apoio possível, que é saber se encontram todos bem e, naquilo que é possível, facultar as fotocópias para que as crianças possam fazer os trabalhos em casa com algum acompanhamento. No entanto, é uma preocupação para nós, porque a maior parte dessas crianças que nós aqui, por exemplo, temos, não têm computador em casa, não têm o telemóvel dos pais e, portanto, estou assim um bocadinho ansiosa para também tentar perceber como é que os agrupamentos de escolas, enfim, em relação com a sua comunidade escolar, como é que nós vamos todos tentar, enfim, lidar com esta nova realidade da telescola ou de como é que vamos fazer este terceiro período de forma a que estas crianças... Assim, Wanda, só uma pergunta, porque o outro dia uma associação do Norte estava a falar precisamente dessas dificuldades que algumas das crianças que eles acompanhavam tinham, e então essa associação criou era o elo de ligação entre a escola, ou os professores e os alunos, nomeadamente era através dessa associação que os professores enviavam os trabalhos, que a associação, como acabou de dizer a Wanda, não tirava as fotocópias, mas imprimia, que faziam quase que um serviço de estafeta para deixar nas caixas do correio dos miúdos e que depois recolhiam para enviar para os professores. Vocês consideram fazer alguma coisa do género? É assim, nós, a partir do momento que foram suspensos as escolas, não é? Que os meninos deixaram de poder ir às escolas, nós tentámos fazer este diálogo, digamos assim, com a direção dos vários agrupamentos daqui da freguesia, no sentido de disponibilizar-nos para, dentro das nossas possibilidades, em parceria, podermos colmatar estas dificuldades que os nossos alunos têm, principalmente aqueles que aqui estão no bairro, não é? Que acaba por ser mais fácil para nós podermos, com essas crianças, podermos chegar a elas. Neste momento estamos de férias, não é? E, portanto, há essa ligação, existe essa ligação também com a Junta de Freguesia, no sentido de podermos tentar perceber agora, neste princípio de início de terceiro ciclo, de que forma é que podemos, em conjunto, tentar colmatar um bocadinho aqui as dificuldades que estas crianças estão a ter, de terem algum apoio para que não fique comprometido o seu aproveitamento escolar este ano. Wanda, só para terminar, que mensagem é que deixa ficar a quem nos está a ouvir e a ver? Olha, que a mensagem que eu queria dar é que neste momento, nesta luta diária que temos contra um inimigo invisível que tem afetado profundamente a qualidade de vida e o bem-estar das famílias, que nós tenhamos a coragem de nos mantermos em casa, aqueles que conseguem e que podem estar, para que nós consigamos, com alguma resiliência, ultrapassar esta pandemia com saúde, para que todos possamos estar aqui amanhã e nos outros dias a fazer o nosso trabalho. Claro que este trabalho social acaba por ser um trabalho meritório junto à população e que é preciso, enfim, nós não podemos ficar em casa, não é? Nós temos que diariamente trabalhar para que quem tem mais dificuldades possa minimamente estar acompanhado, e é esse o nosso trabalho. Desejar uma boa Páscoa a todos, muita saúde e, se puderem, fiquem em casa. Wanda, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por partilhar também a experiência da associação. Muito obrigado. Boa Páscoa. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada igualmente. E eu penso que nós estamos a chegar ao fim. Eu não sei se colocaram se há mais alguma coisa além daquilo que eu pedi para ser colocado no alinhamento. O que é que pediste para ser colocado? As lesões? Sim. Será? Ok. Então, antes das lesões, deixa-me só falar de uma coisinha, que é a questão nos Estados Unidos, o estado da pandemia e o resultado já é de tal forma tão grave, e tendo em conta também o sistema de saúde muito particular que eles têm e tudo o que a eles está agregado, estão neste momento já a ser enterrados em valas comuns, quer os corpos de pessoas que faleceram e que não foram reclamados, quer os corpos das pessoas em que as famílias não têm condições económicas para tratar dos funerais. Não é propriamente uma imagem agradável de se ver, e o Rui parece também não quer mostrá-la porque está a tapá-la a meio,
Mas, ora, aí está. Aquelas caixinhas brancas são caixões num vulgar buraco, chamemos-lhe assim, sem qualquer tipo de respeito e dignidade, quer para quem faleceu, quer para quem cá fica, para os familiares. Mas é a situação que possível, digamos assim, é que se verifique. Esperemos que nós em Portugal nunca tenhamos, pelo menos, de chegar a um ponto destes. Não, mas deixa-me também só acrescentar em relação a isso, que isso que estás a ver em relação aos Estados Unidos é mais ou menos prática comum, não será em valas, prática comum e não será em valas comuns tão grandes quanto essa, mas é uma das particularidades daquele país, é o enorme respeito que tem pelo dinheiro e o resto, enfim, não merece assim tanto respeito. Exatamente. E pronto, então agora deixa-me só fazer aqui uma pequena observação antes de passares para aquela imagem, antes de passarem para aquela imagem final, que a imagem que vão ver a seguir e aquela com que nos despedimos é a capa do Jornal Expresso, ou parte da capa do Jornal Expresso de hoje, onde tem a primeira imagem os pulmões saudáveis e as outras duas imagens não são os pulmões de quem morreu, são os pulmões dos que ficaram cá e que foram infectados pela Covid-19. Portanto, cuidem-se, fiquem em casa, boa Páscoa e até amanhã. Boa Páscoa, até amanhã. Não temos imagem, bom, ficamos só pelo até amanhã. Temos. Está a chegar. Está a chegar, exatamente. É isto. Até amanhã. Minutos pandémicos.